Graça e paz, queridos. Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde poderosamente, que abençoe todas as áreas da sua vida. Que bom estarmos aqui juntos mais uma vez para mais um estudo da Palavra de Deus. Pastora Ana Lúcia Petri aqui do Instituto Único Caminho, que é uma plataforma de ensino ao corpo de Cristo, uma escola de discípulos. E eu quero meditar hoje com você acerca de algo. Eu creio, meus amados, que nós estamos vivendo os últimos dias, sim. Quanto mais eu olho à nossa volta, todas as coisas que estão acontecendo nesses últimos anos, mais certeza eu tenho de que Jesus está às portas, de que Jesus está voltando, que o nosso Rei está voltando para nos buscar. Não sabemos o dia e a hora, mas precisamos estar preparados em nome de Jesus. E o que o Senhor colocou no meu coração para nós meditarmos hoje é acerca da igreja, a igreja desse tempo, a igreja dos últimos dias, A igreja que existe nesse tempo. E quando a gente estuda o livro de Apocalipse, a gente vê que o próprio Jesus ele ditou para João algumas cartas para que ele escrevesse as 7 igrejas da Ásia. E é importante a gente saber que essas igrejas, a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia, essas igrejas elas existiram verdadeiramente e as suas ruínas elas existem até os dias de hoje. Mas nós precisamos saber também que ao estudarmos essas cartas, então, no livro de Apocalipse está aparecendo como que uma tipologia bíblica, está mostrando um tipo de igreja para cada fase da história. E é a respeito disso que eu quero falar com vocês. Quando nós estudamos a história da igreja, nós percebemos isso muito bem. Em Apocalipse 2 e Apocalipse 3 estão essas cartas. Nós percebemos ao estudar a história da igreja, que a igreja de Éfeso foi a igreja dos apóstolos. Foi a igreja que começou com os apóstolos, quando os apóstolos começaram a pregar a palavra de Deus. Mas, infelizmente, logo ela foi abandonando aquele primeiro amor. Quando estudamos a igreja de Esmirna, nós percebemos que a igreja dos patriarcas ali, aquela igreja sofredora, aquela igreja que foi perseguida, aquela igreja para quem não houve nenhuma palavra de restrição. Jesus não tinha nada contra aquela igreja, ele apenas advertiu: olha, você vai passar por provações, mas ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Então foi uma igreja que foi fiel ao Senhor e ela foi perseguida por conta disso. Conhecemos a história sobre as arenas, sobre como os cristãos foram perseguidos. Mas quando o diabo não consegue destruir a igreja através da perseguição, ele muda de estratégia. E essa perseguição ela foi até Constantino, quando houve então uma aliança, que na verdade foi uma aliança política, Foi algo que foi feito ali e o cristianismo se tornou então a religião oficial de Roma. Mas ali entrou muita doutrina humana, muitos dogmas, entrou idolatria, entrou muitos ensinamentos completamente contrários à vontade de Deus. E isso foi cada vez piorando mais. E quando nós estudamos a igreja de Tiatira, nós vemos a Idade Média, Cada vez se afastando mais e mais da verdade, a venda de indulgências, de cadeira no céu, e tantas coisas. Aí percebemos na igreja de Sardes o início da reforma protestante, Quando, através de Lutero, as verdades bíblicas elas começaram a ser aprendidas. Não era somente o clero que estudava a Bíblia, mas agora toda a igreja passou a estudar e começou a buscar as verdades, e cada vez mais e mais Deus está restaurando a verdade. Então nós vemos a igreja luterana, metodista, presbiteriana, batista e assim por diante, e o evangelho se espalhando por todas as nações.
E no tempo que eu e você estamos vivendo hoje, queridos, existem dois tipos de igreja, com várias denominações. Eu não estou falando de denominações aqui. Mas em Apocalipse 3, do versículo 7 ao versículo 13, nós lemos: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Eu conheço as tuas obras, e eis que diante de ti eu pus uma porta aberta que ninguém pode fechar, porque tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós vemos aqui um tipo de igreja que existe no nosso tempo, que é a igreja de Filadélfia, que apesar de todas as lutas e de todas as afrontas, porque nós nunca vivemos um tempo em que Deus e a sua palavra foi tão afrontado, mas o texto vai dizer: guardaste a minha palavra, mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome, guardaste a minha palavra. Então é uma igreja que guarda a palavra de Deus. Mas o mais interessante que eu vejo é que Filadélfia, o significado de Filadélfia é amor fraternal. Então é uma igreja que guarda a palavra e entende que Jesus ele nos deixou um novo mandamento e um único mandamento, e diz que nesse mandamento se cumpre toda a lei. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Porque no final de todas as coisas, querido, o que vai verdadeiramente importar foi o quanto nós amamos. E amamos não somente de palavras, mas amamos com atitudes. As nossas atitudes demonstraram o nosso amor. Então eu creio que essa é a igreja que será arrebatada. E é necessário que a gente entenda que arrebatamento não é Jesus voltando, não é Jesus vindo, mas é a igreja subindo. Então eu creio que essa é a igreja do arrebatamento. Mas existe também uma outra igreja, que é a partir do versículo 14, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes tu que és um infeliz, pobre, miserável, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que as vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz abrir a porta, eu entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, queridos, além da igreja de Filadélfia, que é a igreja que permanece no amor fraternal, que guarda a palavra de Deus, que eu creio que é a igreja do arrebatamento, existe a igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia, ela ficava em um lugar muito rico, querido. As ruas, para você ter uma noção, eram de mármore.
Lá havia uma indústria têxtil com um tipo de lã que não existia em nenhum outro lugar do mundo, e havia uma tintura também, uma coloração que não existia em nenhum lugar do mundo. Então, por conta disso, eles eram extremamente ricos. Só que ali não havia água, não havia nem água potável para eles beberem, e não havia água quente. Você sabe que para tingir é necessário água quente. Então eles construíram um dos maiores aquedutos que havia para trazer águas termais de outros lugares para lá. Então essa igreja ela foi construída nesse lugar com toda a pompa, com toda a riqueza, mas apesar de tudo isso, o que o Senhor Jesus está dizendo é que ela era morta. As suas obras eram mortas. Amados, nós precisamos entender que nós somos salvos pela fé, mas são as nossas obras que vão mostrar se verdadeiramente nós cremos, no que verdadeiramente nós cremos, se verdadeiramente nós fomos transformados e se verdadeiramente nós fomos salvos. As obras para Deus, elas são muito importantes, tanto que ele fala em quase todas as cartas: eu conheço as tuas obras, eu vejo as tuas obras. E Jesus fala para essa igreja: você é rica, você é abastada, você não tem falta de nada, você tem posses, você tem riquezas, você tem tudo. Contudo, você não sabe que na realidade você é infeliz, você é miserável, você é pobre, cega e nu. Por quê, queridos? Porque você não tem obras. Você não faz o bem, você não abençoa ninguém. E queridos, a Bíblia ela fala em todo tempo que é mais bem-aventurado dar do que receber. Você é muito mais rico quando você abençoa alguém do que quando você é abençoado. Quando nós fazemos algo de bom, querido, por alguém, isso libera em nós um hormônio, se eu não me engano, chamado ocitocina, que é o hormônio da felicidade. É um hormônio que traz, assim, algo assim que nos deixa extasiados, que nos deixa plenos, que nos deixa felizes. Queridos, quando nós fazemos algo, isso traz bem para nós. E essa igreja de Laodiceia, Jesus está dizendo que é uma igreja que não tem alegria, que não tem riqueza verdadeiramente diante de Deus. Ela não tem cura, ela não tem avivamento. Querido, você sabe o que é avivamento? Avivamento é o que o Senhor nos aconselha. Eu aconselho você que você compre de mim colírio, que você compre de mim ouro puro aprovado pelo fogo, para que você se enriqueça, que você tenha roupas brancas para que te vistas. Olha, ele está dizendo para aquela igreja: você é rica, mas não é essa riqueza que verdadeiramente importa se você for pobre diante de Deus. Eu te aconselho que você busque de mim esse ouro puro, provado pelo fogo. Então isso é avivamento, é você buscar aquilo que verdadeiramente vem de Deus, querido. Era um lugar onde se fabricava roupas, né, na área têxtil, mas Jesus está dizendo que ela estava nua, e quando você está nu, querido, qualquer coisa te veste. E nós sabemos que quando o homem pecou lá no Éden, a primeira coisa que ele viu é que ele estava nu, e ele foi tentar se vestir com folhas de figueira, mas só aquilo que Deus trouxe verdadeiramente o vestiu. Antes ele era vestido com a glória de Deus. E o que Deus deseja é trazer uma vestimenta sobre as nossas vidas, que nós sejamos revestidos com a sua glória, com aquilo que Ele tem. Avivamento é fazer com aquilo que está morto ressuscite, é fazer com aquilo que está dormindo desperte. Então Ele quer despertar a sua igreja hoje. Sabe, Ele está chamando essa igreja ao arrependimento, porque Ele ama essa igreja. Ele repreende e disciplina, ele diz: eu repreendo e disciplino e castigo a todos quanto eu te amo, por isso eu te aconselho, ser zeloso e arrepende-te. Então existem dois tipos de igrejas nesse tempo. A igreja de Filadélfia, que é a igreja do amor fraternal, a igreja que guarda os mandamentos, a igreja que permanece na palavra de Deus. E existe a igreja de Laodiceia, e Laodiceia vem de Laos, que significa povo.
Então ela é uma igreja com doutrinas humanas, ela é uma igreja que ela busca se enriquecer, ela busca construir templos enormes, e nós temos visto isso, querido, mas o verdadeiro templo somos nós, a verdadeira obra somos nós, a verdadeira riqueza é nós sermos transformados de dentro para fora, e é Ele fazer a obra, porque aquele que começou a boa obra nas nossas vidas é fiel para completar. Então o Senhor ele está nos alertando nesse dia para que nós nos voltemos a Ele. Ele está batendo a porta, querido. Essa é uma palavra para a igreja, não é uma palavra para quem não conhece a Jesus, não é uma palavra para aqueles que não conhecem a palavra de Deus, mas é uma palavra para quem conhece, é uma palavra para a igreja. Essa carta foi escrita para a igreja e está dizendo que Jesus está fora da igreja, batendo na porta e querendo entrar. Então, apesar dela ser rica, a verdadeira riqueza não está, porque Jesus não está e Ele está batendo a porta, queridos. Então, o que verdadeiramente o Senhor deseja é que nós venhamos abrir a porta e deixar Ele entrar e fazer a verdadeira obra, é Ele colocar o seu colírio nos nossos olhos para que nós vejamos, queridos, como Ele deseja que vejamos. A palavra de Deus diz que quando Ele vier nos buscar, tudo aquilo que é imperfeito será aniquilado, e como Ele nos vê, nós o veremos. Então, essa é uma palavra para a igreja, é um estudo para a igreja, de nós escolhermos se nós queremos ser a igreja de Laodiceia, uma igreja antropocêntrica, uma igreja que busca prosperidade e riqueza, mas que não é rica para com Deus, ou se nós queremos ser a igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraternal. Senhor, eu peço em nome de Jesus que essa palavra que o Senhor está gerando no meu coração e no coração dos meus irmãos, nesse dia ela venha surtir efeito e nós venhamos nos arrepender das nossas obras, nos converter dos nossos maus caminhos e nos voltarmos ao Senhor. Que o Senhor esteja verdadeiramente adornando a tua igreja, a tua noiva, que o Senhor virá buscar e o Senhor vai casar com essa igreja. Haverá as bodas do Cordeiro e nós somos a noiva do Cordeiro. Então que o Senhor venha nos ataviar, nos perfumar, Senhor, para que nós sejamos irresistíveis para Ti, e o Senhor venha e nos arrebate para Ti, então nós estaremos para sempre com o Senhor. Que essa palavra venha gerar vida em nossos corações e venha prosperar em nós para aquilo que ela está sendo enviada, venha se cumprir em nós, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Eu Te louvo e eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém, querido? Eu quero te pedir algo. Se essa palavra foi relevante para você, e eu sei que foi, e você conhece alguém que precisa dessa palavra, eu tenho certeza que essa palavra pode mudar a vida de alguém, e você pode ser o instrumento de Deus para que isso aconteça. Então clica no link, querido, e compartilha para o máximo de pessoas que você puder. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, querido. Eu quero ver o seu comentário aqui. Querido, há alguns algoritmos no YouTube que percebem quando há interação, quando há curtidas, quando há comentários, quando não somente visualizações, mas que as pessoas verdadeiramente recebem aquela palavra. O YouTube ele vai concluindo que aquilo é relevante, ele começa a compartilhar com outras pessoas. E eu peço que você me ajude nisso. Nós estamos vivendo os últimos dias e essa palavra ela precisa alcançar a igreja. Então, por favor, me ajude nisso. Seja canal de Deus nisso. Em nome de Jesus. Coloca o teu nome aí no comentário, fala de onde você fala comigo. Em nome de Jesus, eu quero ser canal de bênção na sua vida cada vez mais e mais. Vou ficando por aqui, meu querido. Deixa um beijo no seu coração. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.